Bem-vindo à aula 9 do nosso curso Projeto de Telhados e Coberturas. Bom, nessa aula 9 a gente vai esclarecer algumas dúvidas que foram surgindo entre os alunos, vamos debater alguns aspectos importantes para a gente observar nos telhados, tá bom? Então, vamos para a tela comigo para a gente conversar sobre essas coisinhas. Muito bem, pessoal. Para começar aqui, eu quero trazer de volta aquele nosso primeiro exemplo, que foi aquela cobertura para uma geometria quadrada, tá bom? Né? Nosso resultado foi esse aqui, né? Um telhado de 4 águas, quadrado, tá? E uma característica interessante, né? Curiosa, uma característica que diferencia esse telhado quadrado de 4 águas, é que, deixa eu vir aqui para o 3D dele, ó, é que a cumieira desse telhado ela é um ponto e não uma linha, né? Em diversos dos nossos outros exemplos, né? Na verdade, em todos os nossos outros exemplos, as cumieiras eram sempre uma linha, tá? A exceção é justamente o telhado quadrado de 4 águas. Mas daí você pode se perguntar, mas tem cumieira então nesse telhado? Tem sim. Lembrem-se que cumieira é o ponto mais alto, né, dos planos do telhado. Então, aqui, nesse caso, né, das 4 águas quadradas, a cumieira ela é esse ponto aqui, ó, que é o ponto mais alto aqui do nosso telhado, tá bom? Então, diferente dos outros, em que a cumieira é uma linha, aqui a cumieira é um ponto, tá bom? Então, nós temos sim cumieira, mas ela é um ponto e não uma linha, tá bom? Então, esse é um dos aspectos, né, que diferenciam o telhado quadrado de 4 águas, tá bom? Uma outra coisa que eu quero debater aqui com vocês, ó. Deixa eu ir lá na planta aqui, ó, do nosso exemplo número 2, ó. Né? Tínhamos aqui uma planta retangular e aqui nós, né, a solução, né, que nós trouxemos para cá, né, a solução mais complexa, né, aquela que tem mais águas, foi aquela solução de 4 águas, né, que é essa aqui, tá? Nós fizemos também, deixa eu ver se ela está aqui, ela ainda está aqui, aquela solução, né, de 3 águas, né, a gente também fez essa solução, né, aliás, deixa eu terminar de limpar aqui e a gente vai ver, ó, esse 3D aqui também. Cadê esse 3D? Aqui, ó. Opa, exemplo 2, não o 3, o 2. Olha só, né? Nós temos aqui aquele telhado de 4 águas, né? Para a mesma geometria, nós também exemplificamos aqui com esse telhado de 3 águas, né? Obviamente que a gente poderia ter feito de 2 águas também, né? Poderíamos ter feito de uma água. E eu quero fazer nesse momento aqui para vocês o telhado de uma água para a gente observar uma característica interessante aqui, tá? Então, deixa eu vir aqui e eu vou fazer esse telhado. Deixa eu fazer ele aqui. Vamos lá. Ele tem 4 por 7, né? A gente está vendo as cotas ali. Então, deixa eu colocar aqui 4 por 7. 4 por 7, ok. E, como eu disse, né, nós vamos ter apenas uma água nesse telhado. Eu vou colocar aqui nela inclinação de 30%, tá? E terei uma única água, ó, caindo aqui para o lado de cima aqui do nosso monitor, da nossa tela, tá bom? Então, deixa eu confirmar. Olha só, tá feito aqui. Vamos olhar lá no 3D. Olha só como nós ficamos aqui no 3D. Eu vou fazer o seguinte, vou até copiar aqui, ó, a nossa arquitetura para a gente ver com total clareza, para a gente observar como é que ela fica ali embaixo, tá? Vamos ver aqui 3D. Ah, esses outros eu fiz menor, né? Para
para caber, né? Mas deixa eu corrigir isso aqui rapidamente. E daí, para a gente enxergar melhor o que eu quero demonstrar para vocês. Exemplo 2, né? Então vamos lá para a nossa planta 2. Aqui. Vamos trazer de volta a visibilidade desses elementos aqui. Deixa eu enxergar a cobertura para nos ajudar. Pronto. Agora a gente vai conseguir fazer o que eu quero. Vou deixar aqui os 50 centímetros, né, do nosso beiral. Aqui também, os mesmos 50. Tá? Muito bem. Esse aqui eu vou apagar. Eu vou copiar esse aqui que agora já está ajustado. Muito bem. Feito. Muito bem. Agora a gente vai conseguir enxergar melhor aqui. Exemplo 2, não exemplo 3. Exemplo 2. Pronto, olha só. Agora sim, tá? Deixa eu fazer com que essas paredes alcancem ali o telhado, né? Ó, fazer o fechamento correto. Para que isso não atrapalhe o entendimento de ninguém. Pronto. Agora sim, ó. Temos aqui o nosso exemplo. Com 4, nosso retângulo, né? Ó, com 4 águas, com 3 águas e com uma água, tá? E o que eu queria demonstrar aqui para vocês? É o seguinte. Aqui no nosso telhado de uma água, nós também temos uma cumieira, tá? Nós também temos uma cumieira. E qual é? Essa borda superior aqui do telhado, ó. Essa aqui é a nossa cumieira, tá bom? Então, nesse caso aqui, a cumieira não é um encontro, né, de outros planos. Ela é simplesmente a delimitação ali mais alta do nosso telhado, tá? Então, aqui nós temos também cumieira, sim, né? E ela é aquela linha ali, que é a linha mais alta do nosso telhado, tá bom? Então, nesse caso, nós também temos uma cumieira, tá bom? E também ela é numa condição, né, um pouco diferenciada das demais, porque ela não é o encontro de dois planos, né? Ela é simplesmente a limitação do nosso único plano aqui, da nossa única água, né? É a linha mais alta dessa nossa única água. Uma outra coisa curiosa aqui, que eu não me lembro bem se eu já mencionei para vocês, é que em algumas regiões do país, os telhados de uma água, né, como é esse caso aqui, né, que nós temos um único plano, ele também é chamado, né, de novo, em algumas regiões do país, ele é chamado de telhado de meia água, tá? Então, em algumas regiões do país, o telhado de meia água é exatamente igual ao telhado de uma água, tá bom? Então, tenham isso em mente também, né? Uma questão de nomenclatura aí, de regionalismos, tá? Então, isso aqui, ele é efetivamente um telhado de uma água, né? Porque ele é composto de um único plano, mas em algumas regiões do país ele é chamado de telhado de meia água, tá bom? Então, uma questão de nomenclatura aí, de regionalismos, que dependendo de onde você estiver, talvez isso aqui se chame telhado de meia água, tá bom? Uma outra coisa aqui que o pessoal perguntou é o seguinte. Eu exemplifiquei, eu vim neste exemplo aqui, né, que foi o nosso terceiro estudo de caso, em determinado momento eu falei para vocês o seguinte, deixa eu até ir aqui nessa planta de cobertura 3 aqui. Em determinado momento eu falei para vocês, né, esse aqui foi um que a gente fez alguns exemplos, né, então eu mencionei para vocês que se eu quisesse, por exemplo, um telhado de uma única água aqui, ele seria um telhado que cobriria, ó, toda essa parte aqui. Ó. Deixa eu até desenhar ele aqui. Pegar nossa linha vermelha. E eu disse para vocês que se nós fizéssemos um telhado de uma única água, ó, ele seria esse retângulo aqui vermelho, ó, tá? E daí, algumas pessoas perguntaram, ué, mas não daria para ser de uma única água e ter esse formato de L, né? Então, eu quero mostrar esse exemplo para vocês e mostrar o que acontece, né, se nós tentarmos resolver esse telhado com uma única água nesse formato de L, tá bom? Então, vamos lá.
Deixa eu apagar essa linha aqui. Deixa eu ampliar essa área aqui do nosso desenho para que a gente possa fazer mais um telhado aqui. Aliás, ali já está ocupado. Deixa eu ver se para o lado de cá eu tenho espaço. Ah, também está ocupado. Então, vamos ver. Deixa eu tirar tudo, né? E vamos fazer para o lado de cá. Isso, ótimo. Vamos fazer para o lado de cá, que aqui a gente tem espaço. Ó. Muito bem. Então, vamos lá. Eu vou até copiar também a nossa planta, tá? Então, esse é o nosso exemplo 3. Deixa eu copiar a nossa planta ali para o lado também, para que a gente possa reproduzir essa volumetria aqui para o lado. Então, ó, vou pegar essas paredes, vou copiar para cá. Muito bem. Então, vamos lá. E aqui, né? Pronto. Então, estamos aqui com aquelas paredes e vamos agora resolver esse telhado, né? Deixa eu até mostrar novamente, né, como é que eu tinha mostrado a solução de uma água aqui. Olha só, tinha mostrado, deixa eu pôr o nosso beiral de 50. Eu tinha mostrado essa solução aqui, ó. Com uma única água. Olha só, essa solução aqui. Deixa eu ir lá para o 3D. Aliás, esse 3D não. O 3D do nosso exemplo 3. Aqui. Esses aqui não fazem parte. Deixa eu ocultar ele para não confundir ninguém. Olha só. Muito bem. Esse aqui. Deixa eu ligar essas paredes lá para que isso também não confunda ninguém. Olha só. Agora sim. Então, ó, eu tinha demonstrado para vocês, né, essa cobertura com uma única água e dessa forma aqui, né? Então ela fica um grande retângulo aqui, né? Ela não fica com aquela forma em L, né? Que é a forma aqui das nossas alvenarias, das nossas paredes lá embaixo, tá? Então era isso que eu tinha demonstrado para vocês, uma solução com uma única água para aquela cobertura, para aquela arquitetura, né? Mas muito bem, tá aí. A dúvida das pessoas era se, mas se eu não posso fazer aqui uma água recortada aqui nesse formato em L, então vamos verificar, né? Vamos verificar o que acontece se a gente tentar fazer essa solução, tá? Então, ó, vou colocar aqui de novo o nosso beiral. Muito bem. E, né, vamos definir aqui a nossa água de novo, né? Uma única água. E olha só, vamos lá no 3D para a gente ver o que aconteceu de resultado. Deixa eu pegar essas paredes e juntar lá. Olha só, estamos aqui com uma única água, tá? E com aquele formato em L, né? Como nós comentamos anteriormente, tá? E daí, percebam algumas coisas interessantes aqui. Primeiro ponto bastante interessante é o seguinte. Percebam como a borda aqui do telhado, nessa região aqui, ela está muito mais baixa do que nessa região aqui, ó, tá? Vou até pôr exatamente de frente aqui, ó, para vocês verem, ó. Olha só, exatamente de frente, ó. Olha a diferença de altura. Aqui essa borda aqui do telhado, ó, né, está aqui nessa altura e essa outra, ó, está aqui mais alta, tá? Então, é possível fazer uma única água em forma de L? Sim, sim, é possível, né? E vocês estão vendo o resultado aqui, né? E o resultado é que nós temos essa diferença de altura aqui, onde finaliza o nosso telhado. E por que isso acontece? A gente já conversou sobre isso em outra ocasião.
que é o seguinte. Deixa eu resolver essa vista aqui, ó, né? Porque não existe esse corte aqui, tá? Isso é por uma questão aqui da faixa de vista do Revit, tá? Então, deixa eu resolver aqui. Um pouco mais. Vou precisar de mais ainda. Por 50 aqui. Vamos por 30 aqui. Vamos ver se dá. Opa. 30, não 23, né? Ainda não. Mais um pouco. Agora deu. Muito bem. Então vamos lá. Por que acontece essa diferença de altura aqui? Ó? Vamos, e como eu disse, a gente já conversou sobre isso anteriormente, né? É só a gente lembrar qual era a teoria que se aplica aqui. Ó. Então vamos lá, olha só, o que nós temos aqui? Ó, nós temos aqui, né, esse comprimento aqui, né, de 7,5 metros. Aqui nós temos um comprimento de 4,5 metros. E nós temos um telhado que tem inclinação constante, né? É uma única água, portanto, toda ela tem a mesma inclinação, obviamente. E daí percebam o seguinte: esse trecho aqui do telhado, ó, ele teve um deslocamento ao longo de 7,5 metros. Portanto, se ele começou mais lá embaixo, ele vai chegar mais alto. Se ele começou na mesma altura lá em cima, ao descer, ele vai descer mais, né? A diferença de altura é maior porque a distância percorrida aqui é maior, tá bom? Aqui, ó, em vez de percorrer 7,5, percorreu apenas 4,5 metros. Então, a diferença de altura aqui é menor, tá? Então, é por isso que isso acontece, né? Da gente ter essas diferenças de altura aqui na base aqui do telhado, né? Porque se a cumieira está lá na mesma altura, ao percorrer 7,5 metros aqui, a gente desceu muito mais do que o que nós descemos aqui ao percorrer apenas 4,5 metros, tá bom? Então, a gente já conversou sobre isso, né? Esse é um outro detalhe importante, né, para o nosso raciocínio em relação a coberturas, tá bom? Então, tenham sempre em mente esses aspectos, né? Então, se eu faço um telhado dessa forma aqui, eu, obviamente, vou ter aqui, ó, diferenças de altura nessa base do telhado. Por quê? Porque com uma inclinação constante, ao percorrer distâncias diferentes, a gente vai chegar em alturas diferentes, tá bom? Simples assim. Muito bem. Um outro exemplo, né, que a gente também pode dar com esse telhado aqui, e daí, de novo, né, só para mostrar outras possibilidades que nós temos, ó, é o seguinte. Deixa eu fazer aqui mais uma opção aqui, ó, para vocês visualizarem mais algumas possibilidades. Eu vou, nesse caso aqui, ó, eu vou resolver este telhado com duas águas, mas eu vou resolvê-lo de uma forma diferente daquela que a gente vem usando, tá? Eu já vou mostrar para vocês, ó. Eu fiz aqui uma água. Tá? Eu vou explicar para vocês o que eu estou fazendo daqui a pouquinho, quando a gente for olhar ali no 3D, tá bom? Então, eu vou desenhar aqui novamente. A minha uma água aqui, né? Desse telhado. Eu disse para vocês que eu vou resolver esse telhado com duas águas, né? Então, vamos ver aqui que resultado nós vamos ter aqui, ó. Vamos lá para o nosso 3D. Olha só, o que nós temos aqui, ó. Deixa eu ligar essas paredes, né? As coberturas, para que isso não atrapalhe a percepção de vocês. Olha só. Opa, eu dei ESC ali, né? Ele não executou o comando. Vamos lá. Muito bem, olha lá. Tá? Então, ó, eu fiz aqui ó, uma outra solução
com 2 águas, né? Mas dessa vez, ó, com telhados, eles não estão conectados entre si, né? São 2 águas independentes, tá? Então, eu só quero mostrar, né, com isso aqui, quero mostrar para vocês o seguinte: nós temos diversas opções para solucionar o telhado, tá? Diversas. Isso depende, como eu já vinha comentando com vocês até aqui, da nossa escolha estética, da nossa escolha técnica, da nossa escolha econômica, da nossa escolha construtiva. Depende de diversos aspectos, né? Então, para além da técnica dos 45 graus, né, nós temos diversas outras opções para solucionar um telhado também. A técnica dos 45 graus, ela é aplicada quando nós queremos, basicamente, o maior número possível de águas, né, e queremos um telhado único, tá? Então, é nessa situação que ela é aplicada, tá? Né? E por isso eu vim mostrar esse exemplo aqui para vocês, ó, que é um exemplo muito simples, né? Muito comum, a gente vê com frequência, inclusive, esse tipo de solução, tá? Para mostrar para vocês que, né, a técnica dos 45 graus não é a única possibilidade de solução que nós temos para um telhado, tá bom? Então, eu queria reforçar nessa aula esses conceitos que eu mencionei com vocês, né? Gostaria de reforçar esse aspecto de que a técnica dos 45 graus, ela não é, né, de forma alguma, a solução mágica para todos os telhados, né? Ela é a solução quando nós queremos um único telhado com o maior número possível de águas, tá bom? Então, para isso, ela é, sim, né, a técnica ideal aí para a gente chegar numa solução, né? Mas nós temos diversas outras possibilidades, né? Diversos outros elementos aí que importam, sim, no momento de nós fazermos, né, e projetarmos uma cobertura que está para além dessa técnica por si só, tá bom? Então é isso. Próximas aulas a gente vai aprender a fazer planta de cobertura, a gente vai aprender sobre inclinação, a gente vai aprender sobre como ler um manual técnico de coberturas, tá bom? Então, fica ligado e vem comigo.